Hoje com o presidente da BPA, Ricardo Santin. Vamos falar um pouquinho aqui sobre plano safra empresarial, planos safra pequeno produtor, família, enfim. Vamos falar aqui mercado também e outras coisas, né, Santin? Bom dia. Finalmente eu te encontro no Brasil. Você só vive falando com a gente fora do Brasil. O passaporte está carimbado, hein? Bom dia, Tavinho. Prazer falar contigo, meu querido amigo, e todos os espectadores do Dia a Dia Rural, do nosso Terra Viva. De fato, esse ano eu já fiz mais de 2 voltas ao mundo, Ai, equivalente a mais de 2 voltas ao mundo. Mas são ossos do ofício e tem que trabalhar, né? é isso aí. Cada um trabalha com aquilo que tem que trabalhar. E assim caminhamos. Vem cá, você estava se divertindo com a minha conversa com o Silmar aí, né? O Rio Grande do Sul, o sul do Tava Brasil, tem umas características lá. O lagarto nosso aqui, que eu falei para ele que comprei, é tatu lá. O colchão duro, o colchão mole é chão de dentro, chão de fora. Olha o chimarrão. Olha aqui, ó. Chimarrão? Olha aqui, ó. Mas vem cá. Personalizado a BPA, ó. Ah, arruma um desses pro Silmar. Eu não tomo chimarrão, e nem tererê, mas precisa arrumar um desse aí pro Silmar. O Silmar Vou gosta. fazer, ele merece. O Silmar merece. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é de Santa Catarina, mas como é que é a fraldinha lá no sul? Também não é fraldinha, né? Bom, Tavinho, eu sou gaúcho da Gema, uma cidade chamada Marau, do Rio Grande do Sul, Tá. e moro em Porto Alegre. Mas a fraldinha lá no Rio Grande do Sul é chamada de vazio, vazio da costela. Aqui também às vezes chamam de vazio, mas não sei. O vazio aqui é um corte da fraldinha. Não sei bem, mas tudo bem, deixa para lá. Nosso assunto é outro aqui, vamos falar de Plano Safra, vai. Tivemos Vamos ontem lá. o Plano Safra Pronaf, hoje Pronaf, ontem Pronamp, né? Com os recursos divulgados aí. Dos recursos de ontem, apenas um terço realmente é garantido pelo governo, os outros 2 terços virão de iniciativa privada. No de hoje, os valores são todos garantidos pelo governo, o que eu acho, eu estava comentando com o Silmar, se acompanhou, o que eu acho que está certo, é uma medida social, você tem que proteger quem tem menos, quem pode menos, né? E dar um amparo aí para quem pode menos, quem pode mais, tem mais ferramentas para negociar e etc. e tal, e é assim que funciona a economia. De modo geral, eu vi como bons resultados. E tenho ouvido opiniões, eu não sei de gente que é do contra de um lado ou do outro, mas gente do contra, eu já falei com o Silmar que a gente não comenta mais esse negócio. A gente fala de fatos concretos. A gente do contra tem do contra para tudo. Como tem torcedor de time, tem do contra para tudo. Então, tirando os do contra, no geral, eu senti boas repercussões. E o governo do presidente Lula, que começou aí meio encracolado com o setor do agronegócio, parece que deu uma libertada agora e tem muito a mão aí do ministro Carlos Fávaro. Queria que você avaliasse para nós isso agora. Avaliamos muito positivamente. O ministro Carlos Fávaro e toda a sua equipe, o secretário Wilson e toda a equipe do MAPA têm trabalhado denodadamente nisso, e o Ministério da Economia também ajudou. O governo Lula tem trabalhado, e é algo que eu já disse, Tavinho, desde o começo. Alimento não tem partido e nem ideologia. E o Brasil não pode abrir mão dessa riqueza que é produzir alimentos para o mundo. É produzir alimentos para garantir a segurança alimentar da nossa população e também auxiliar o mundo na segurança alimentar global. Nesse sentido, o plano vem muito bem. Nós festejamos a ocorrência desse plano porque ele cresce, de uma maneira geral, no caso do empresarial, 26%. Ele traz inovações muito positivas. No nosso caso, no Moderagro e o Inovagro, que são as linhas mais utilizadas pelos avicultores e suinocultores, ele tem, inclusive, junto com o Renovagro, que é o novo plano ABC, um incentivo, um rebate de 0,5% para que, se você tiver práticas, por exemplo, de energia solar sustentável na avicultura, ou práticas de tratamento de dejetos com biodigestores na suinocultura e na avicultura, você vai poder ganhar mais desconto ainda. Da mesma forma, quando trata da avicultura, da pequena produção, do Pronaf, que são muitos os pronafianos que são integrados das indústrias. Esse é algo que é muito importante para nós, e quando o governo acena com um plano, embora você tenha taxas que elas são elevadas, porque estão no mundo inteiro elevadas, mostra que o governo está olhando o agronegócio com muito carinho, porque afinal é o agronegócio quem trouxe a nossa economia de uma balança comercial positiva até aqui, e é assim que a gente deve seguir. Nós, no caso das aves, vamos continuar sendo o maior exportador mundial por vários anos, e isso a gente quer. Com o Plano Safra vai ajudar muito a modernizar, a trazer atualização tecnológica nos aviários, construção de novos aviários, onde o Brasil ganhe mais competitividade estruturante para manter essa posição de destaque no mundo.
Você falou bem, muita gente que não é do campo e não sabe, eu vou daqui, mas você sabe porque você está no setor e também vem do interior. Mas às vezes eu vou visitar meu irmão Max lá em Chapecó e é verdade, são pequenos produtores que estão integrados à agroindústria, a BRF, a Seara, sei lá, a Perdigão e etc. e tal, tanto faz, né? Aqui são todas lá. Aquela região lá de aves e suínos, acho que são as maiores plantas frigoríficas, o maior número de frigoríficos de aves e suínos do mundo. Mas são pequenos produtores que fornecem juntos, eles fornecem um volume e tamanho as granjas de suínos, né? E os aviários fornecem um volume que faz daquela região lá de Chapecó o maior polo da agroindústria de aves e de suínos do mundo. Sem dúvida, lá em Chapecó é a sede da Aurora, nossa cooperativa, Sim. que tem, além de você ter a visão, e o Plano Safra ajuda nisso, inclusive, né, manutenção para os cooperados e para os pequenos produtores que estão integrados e fazem um link que juntos, nos últimos 22 anos, Tavinho, trouxeram para o Brasil mais de 169 bilhões de dólares de receita cambial. Isso é mais de meio trilhão de reais que veio irrigar a economia, não só de Chapecó, de toda a região, do Brasil inteiro, e garantindo, como falei sempre, segurança alimentar para o brasileiro com preços acessíveis na mesa dos nossos brasileiros. Ô, Santinho, vou aproveitar você. Como é que está o mercado de aves? Você que tem percorrido o mundo aí, cuidando dos nossos embarques da avicultura e da suinocultura. Como é que está a posição do Brasil nesse momento? Quando falamos em mercado interno, nós temos uma estabilidade de produção, que agora talvez deva diminuir um pouco por conta da expectativa da influenza aviária, né? Mas a gente tem, desde a pandemia, aumentado a oferta de mercado interno para o consumidor brasileiro. E, felizmente, nas exportações, quando você perguntou aí na parte final da pergunta, nós estamos muito bem. De janeiro a maio, crescemos 9,7% em volume e crescemos em receita também. Ou seja, nós estamos aqui vivendo a expectativa de que pela primeira vez na história chegou a influenza aviária em aves silvestres do Brasil. O Brasil continua livre de influenza aviária como estado sanitário. Mas essa mesma doença fez com que o mundo diminuísse a sua produção também. Mais de 240 milhões de aves foram abatidas ao longo dos últimos 3 anos. Nos Estados Unidos, 58 milhões, na Europa, 70 milhões, no Japão, 15 milhões. Isso está fazendo com que o Brasil seja chamado a vender mais. Nós estamos, inclusive, batendo os recordes históricos de exportação em volume. A gente tem exportado mais de 400 mil toneladas por mês nesses primeiros 5 meses do ano. Ô, Santinho. Alô, som, teste 1, 2. Tá. O que está acontecendo hoje? Está testando o som aonde? Alonso, teste onde? Santinho, você está me ouvindo bem? Eu te ouço bem. Então tá Você bom. me ouve bem? Eu te ouço. Aí começaram a entrar uns áudios aqui, deve ser alguma comunicação intergaláctica, deve ter vindo de Marte, alguma coisa desse jeito assim. Tem um ponto aí. Tem um ponto que está muito importante. Esse ponto aqui, estava tentando confirmar uma informação ali e estavam falando um outro ponto que acho que está lá na Praça da Sé, porque eu não estava ouvindo nada. Vem cá. Tem uma informação, vou aproveitar você que está aí, que você é a autoridade máxima nesse assunto para falar, junto com outras, claro. Está circulando uma informação aí de primeiro caso de gripe aviária em uma granja de aves no Espírito Santo, uma granja doméstica, não é em aves silvestres. Vocês confirmam isso aí da BPA? Qual é a informação correta? Não, a informação correta não é granja, é em aves de subsistência. Obrigado, Tavinho, pela oportunidade para a gente poder esclarecer para o Brasil. Isso não chegou em aves comerciais, não chegou em aves industriais. É uma propriedade no município de Serra, ele é próximo, inclusive essa propriedade é uma propriedade próxima ao mar, onde teve duas aves que tiveram influenza aviária, um ganso e um pato. O Ministério e o IDAF já estão investigando isso, fazendo as ações necessárias, mas não é em granja, não. É uma criação de subsistência, uma criação de fundo de quintal, como a gente chama, que não, inclusive, também não muda o estado sanitário do Brasil. Galinheiro do seu Joaquim ou da Dona Maria, tanto faz, todo mundo tem isso na roça, um galinheiro lá, Exato. Onde cria um pato, um lago para criar o pato, ou o ganso, etc. e tal. Então, como são aves soltas, muito provavelmente
essas aves tiveram contatos com aves silvestres e o que acabou ocasionando o caso. Então está bem esclarecido, não é em granja comercial, é num quintal lá onde o seu Joaquim ou a dona Maria criam um ganso e um pato. Isso está sendo investigado corretamente, mesmo porque os nossos aviários, acho que aí você complementa, os nossos aviários são extremamente bem cuidados, protegidos com telados pequenos, pé dilúvio na entrada, enfim, as pessoas têm que trabalhar com material, roupa higienizada, o cuidado é o máximo possível. Por isso que nós nunca tivemos até hoje nenhum caso, né, Santinho? Isso mesmo, isso mesmo. Se você me permite, para falar aqui para os nossos ouvintes, que é uma audiência mais que qualificada, que aqueles que têm aves de fundo de quintal, qualquer granja, como você falou, tem lá um galinheirozinho, não deixa a ração e nem a água num coxo na parte aberta. Leva para dentro do galinheirozinho, que de noite recolhe as aves. Se puder recolher agora temporariamente as suas aves, melhor, porque daí você vai estar evitando o risco. Esse é o ponto. E como você bem falou, as práticas de biosseguridade da produção comercial e industrial do Brasil são as mais elevadas do mundo, junto com os melhores níveis que tem. As pessoas não estão aceitando visitas estrangeiras, não estão aceitando visita de fora, que não tenha nada a ver com o negócio, usando botas exclusivas para entrar dentro do aviário, roupas exclusivas, lavando as mãos, usando o pé dilúvio, usando o rodolúvio, revisando os telamentos que você falou dos aviários e também as telas de contenção para os animais domésticos não chegarem próximos do plantel, e também não deixando água, pegando água de espaços abertos, por exemplo, de lagos ou poços que estão abertos, não deixando ração na fábrica de ração ou seu depósito de ração caída no chão para que possam vir aves. São cuidados simples, mas que trouxeram o Brasil livre de influenza aviária até agora e esperamos que assim continuar, porque esses casos, repito, não foram em granjas comerciais, foram em aves silvestres e aves de subsistência ou de fundo de quintal. E segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, isto não muda o estado sanitário do Brasil. Santinho, muito bom o seu esclarecimento. Por isso que eu coloquei a questão aqui, porque a gente está falando com quem realmente conhece. E essa dica que você deu foi muito boa. As pessoas que têm criações domésticas em casa, todo mundo gosta de ter, se tem espaço, o seu galinheiro, o seu laguinho para ter um pato, um ganso, etc. e tal. Não deixe a ração em ambiente aberto e nem a água. Coloque isso para dentro num local onde você já evita aí, em boa parte, o contato com aves silvestres. Deixa eu aproveitar você aqui também. Como é que está a situação do suinocultor, hein? Já que a gente está aí com vocês na BPA, engloba também. O suinocultor andou pelejando aí um pouquinho, como a gente disse, pelejando bastante, né? Porque a China começou a retomar a sua produção, depois de conter a gripe suína africana. Os custos estavam altos aí para milho e soja, mas agora a gente está entrando aí num período onde o milho e a soja começam a ficar ruins para o produtor, mas começa a ficar bom para quem cria. Como é que está a situação do suinocultor? Não, continua ainda numa situação de cuidados, de cautela, a produção ela não baixou, o suinocultor foi resiliente para não deixar faltar comida na mesa do brasileiro, trabalhou e produziu com preços altos e há também um ponto, quando o milho começa a baixar, mas o cara comprou o milho lá atrás, ele ainda está dando um milho caro para o suíno que ele tem e ele já alimentou o suíno vários meses com milho caro. E agora, no último mês de vida do suíno, ele está comendo milho barato. Mas ele tem um período que ele comeu milho caro também. Por isso, ainda está uma situação complicada, né? Nós temos uma situação de equilíbrio no mercado. No mercado externo, também como o frango, nós subimos nos primeiros 5 meses do ano, Tavinho, 15% as vendas em volume e também em receita. Ou seja, o desempenho da suinocultura é muito positivo. Estamos quase próximos das médias de 100 mil toneladas por mês, que é uma média histórica, que está indo bem e que nós nunca atingimos até hoje, crescemos 15%. Mas precisa ter um pouquinho mais de recuperação. O custo, que ele é basicamente milho e farelo de soja, mas também ele ficou caro quanto à energia, quanto à embalagem, papelão, plástico, transporte, tudo isso foi suportado pelos suinocultores até agora. E nós então esperamos que o suinocultor possa agora começar a melhorar. Vemos uma melhora de desempenho no segundo semestre, já que sazonalmente, no segundo semestre, tanto no mercado interno brasileiro como no mercado externo, há um aumento de consumo, com aquelas mudanças, proximidades das festas de fim de ano, começa a se fazer produtos natalinos, começa a se preparar melhor a indústria, então a gente vê uma melhora. Mas hoje nós estamos, tanto no caso do frango como de suíno, em situações de estabilidade, porque você sabe, aquela carne de boi que veio para o mercado, ela dificultou a vida dos suinocultores, e a gente agora está retomando, o governo tem feito um trabalho
excelente, indo buscar novos mercados. Nós tivemos a abertura do México, tivemos a abertura do Canadá para os suínos, e que hoje no México já se efetivou vendas positivas. E queremos seguir assim, para inclusive abrir os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná, também como Santa Catarina, livres de febre aftosa sem vacinação, para mercados como o Japão, como China. O ministro Fávaro está indo lá para o Japão, para a Coreia do Sul, para tentar fazer essas aberturas. E a gente espera que no segundo semestre agora a gente tenha uma retomada da suinocultura e da avicultura brasileira. Não está fácil para ninguém, mas a gente está aí com, parece que uma luz amarela acesa no fim do túnel. São notícias econômicas boas, previsão de baixa de inflação para o segundo semestre. Copom confirmou oficialmente ontem que a taxa Selic de juros começa a baixar a partir de agosto, da próxima reunião, que é no começo de agosto. Temos também aí bons indicadores da economia. O mercado de carros está complicado, mas isso é um outro problema. Mas tem uma boa notícia também. Os salários que andavam reduzidos, hoje no UOL comentava com o Silmar, inclusive, 9 entre 10 salários renegociados no mês de maio, na pesquisa que o governo faz, foram reajustados acima da inflação. Então, muito provavelmente retomando esse poder de compra, e aí a gente atingindo aí alguns patamares melhores nesse segundo semestre, como você mesmo disse, geralmente é um período melhor do que o primeiro semestre. Santinho, foi bom falar com você, te encontrar. Você citou aí o negócio da granja de fundo de quintal aí, né, onde apareceram aqueles casos de gripe aviária. Não são em aviários comerciais, gente. Ficou muito bem esclarecido. Mas eu vou descrever uma cena aqui para você que eu morro de inveja, um dia eu vou fazer. Toda vez que eu fui naquele hotel lá em Comandatuba, o Transamérica, fazer alguma coisa, a trabalho ou a passeio, e tem uma cena lá que é maravilhosa. De manhã cedo, eles soltam umas 50 galinhas Angola, logo cedinho. Elas saem por lá é um lugar lindo e maravilhoso, você já deve conhecer, cheio de gramados e coqueiros. Aquelas galinhas de Angola saem tudo lá e tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E vai comendo formiga, vai comendo aranha do gramado, vai e fica o dia inteiro lá pastejando. Quando chega no final do dia, automaticamente elas vão para um lugar fechado. E vai tudo lá. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E entra lá, aí o pessoal fecha, elas dormem. Dia seguinte, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tudo assim. É muito legal isso aí. Não é bonito. E a galinha da Angola, ela é uma carne saborosa também, para quem gosta, mas ela tem um grande serviço de proteção da própria população. Ela come escorpião, filhotinho de cobra, aranhas, como você bem falou. Então, ela é uma ave que é sentinela, e esse é o procedimento: recolher à noite, evitar que elas entrem em contato com aves silvestres, porque também são animais que agora estão sujeitos e precisam ser protegidos. Com certeza, o hotel está tomando seus cuidados para evitar qualquer problema e está recolhendo elas para não deixar que possam correr risco também. Mas é lindo, eu também acho bonito. Isso aí é desde o começo lá do hotel, sempre foi uma tradição. Pena que o seu Luiz Faria já tenha falecido e tal. Nesse momento, o grupo começa a sofrer algumas divisões, mas ele criou um império e algumas coisas muito interessantes, inclusive essa rede de hotéis, aquela Água Prata, etc. e tal. Grande criador de cavalos, também de bovinos. Fica aqui a memória para um empreendedor, né? Eu citei um exemplo de um empreendimento dele, mas um empreendedor que muito fez aí também pelo agronegócio e pela produção de alimentos. Santinho, muito obrigado por falar com você. Você gostou da minha imitação da galinha aqui? Ó, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tô bem, não? Gostei, vou te contratar como chamador oficial da BPA, viu? Opa, gostei dessa, hein? Abraço a você. Muito bom, cara. Abraço a você e todos aí. E até breve, pessoalmente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Prazer falar com vocês aí do dia a dia rural, e que Deus proteja todas as famílias, nos dando saúde, Tavinho, para enfrentar esses desafios aí que estão chegando à produção brasileira. Amém. Tchau, velho. Abraço.